Para muitas tradições ancestrais, florescer significa despertar. E a beleza antecede qualquer conceito. É simplesmente ser em harmonia antes de qualquer construção mental. Florescer em Beleza é um projeto que combina a palavra escrita e a palavra falada. Através da escrita trago ordem e estrutura ao meu pensamento, enquanto que a voz solta abro-me à espontaneidade e fluidez. A proposta é combinar ambos. Não sei o que vai resultar desta combinação. Conto contigo para decidir se é para continuar. Eu sou Ana Taboada, mulher alquímica, esposa, guardiã de saberes ancestrais, professora, amante das partilhas autênticas, escritas ou faladas, sustentadora de espaços para a alquimia, aquela que abre caminhos e mentes para novas visões e formas de viver, sonhadora, especialista em limpeza e reprogramação do inconsciente. Florescer em Beleza é um lugar de partilha e debate para uma variedade de tópicos dentro da espiritualidade enraizada. Desde o feminino consciente, alquimias ancestrais, desafios da vida cotidiana, autocura natural, vida em casal e sexualidade, nascimento e morte, emoções e sua expressão, sonhos e inconsciente, abundância e poder pessoal, integridade e soberania, envelhecimento e maturidade, porque estas são as principais raízes da nossa vida. Não só para incentivar o pensamento criativo e crítico, mas também para promover o crescer e florescer em beleza. Se as minhas palavras te inspiram e acendem a chama, comenta, partilha e junta-te a mim nesta jornada. Acompanha o meu trabalho no meu website, Instagram e canal de YouTube. Subscreve a newsletter e aproveita as ofertas gratuitas em www.anataboada.com, incluindo 2 meditações dentro da loja. Grata por estares aqui. Olá, linda comunidade! Quase em agosto e milagrosamente ontem choveu, ainda que muito pouco aqui em Alpedrinha. Ao final do dia, eu e o Christophe ficámos maravilhados a contemplar ao longe, nas montanhas da Gardunha, os relâmpagos que atravessavam os céus até os solos e iluminavam toda a montanha. Foi realmente um espetáculo sublime. Hoje o sol já brilha intensamente e o calor começa a fazer um tom amarelado às folhas. É o 3º verão que passamos aqui na Quinta e fico sempre impressionada como estas plantas e animais conseguem sobreviver com tanto calor. O nosso primeiro verão aqui na Quinta foi o mais intenso. Que recepção esta terra! Chegámos no início de julho com temperaturas que chegavam próximo aos 50 graus. As noites não baixavam dos 25. Tudo amarelo e algumas árvores pensávamos que estavam completamente mortas. Mas mudámos de estação e todo o cenário mudou. Incrível! Nem as plantas, nem as árvores morreram. Como que por milagre ressuscitaram. Mas este ano é o verão mais temperado. Ainda assim os solos já estão secos. E é com este sol soberano e radiante que gravo este primeiro episódio de um projeto que não sei como é que vai resultar, mas conto com o teu feedback, até para saber se é para continuar. Então o tema deste primeiro episódio o título é Estamos de Parabéns. Portanto, o tema é Vida em Casal. E é um tema que desejo vir mais e mais a aprofundar, partilhar sobre este tema. É um tema que nos diz a todas e é um tema que a mim me diz muito, pelas minhas vivências, pela minha experiência, pelo estudo, pelo interesse. Então é algo que eu realmente posso contribuir. No passado dia 27 de julho, eu e o meu marido Christophe fizemos anos de casados. E ainda no início somos bebés, 4 anos apenas.
8 anos juntos nesta caminhada a dois. Mas já vivemos tanto, mas tanto, já foram tantas as experiências, as vivências, já foram tantos os dramas também, as crises, já nos permitimos morrer e renascer tantas vezes que realmente não parecem apenas 4 anos de casados e 8 anos juntos, parece muito mais, até porque ambos fizemos também já um trabalho muito grande e trouxemos para esta relação muitas questões das nossas relações passadas. E acredito cada vez mais que nos escolhemos um ao outro para evoluirmos juntos e não adiar para outras vidas o que podemos fazer nesta com a ajuda um do outro. Casamos em 2020, no meio da pandemia, e curiosamente no dia MEN, e estamos neste momento no ciclo MEN, ou seja, este ano o nosso aniversário calhou no dia 2 do ciclo MEN. E em 2020, quando nos casamos, o dia do casamento foi MEN, que é a águia na tradição maia, na astrologia maia. MEN simboliza a águia ou o voo espiritual. Então eu já sentia que havia aqui um compromisso muito grande de trabalharmos os dois e de trabalharmos para a nossa evolução, para voarmos juntos sem cortarmos as asas um do outro. É um trabalho diário, é um trabalho que não tem fim. Foi muito interessante porque o nosso casamento foi um culminar já de provas muito difíceis, porque casámos-nos na Suíça, eu já estava lá na Suíça, eu queria oficializar a minha residência na Suíça e não foi nada fácil. Muitas burocracias, não só por causa da pandemia, mas porque era a Suíça. E foi para mim assim digamos que um desafio, mas ao mesmo tempo algo muito importante de eu manifestar essa residência na Suíça, essa oficialização. Para mim era muito importante. E implicava este casamento que eu nunca imaginei casar um dia, não fazia parte dos meus planos. Já o Christophe tinha sido casado e divorciou-se, mas para mim era assim um universo novo e confesso que inicialmente era por essa questão da oficialização, para eu viver na Suíça, mas que depois naturalmente comecei a perceber que realmente era importante nós casarmos, era importante esse compromisso. E claro que me questionei porque é que eu não sentia esse desejo de casar oficialmente. Não, eu sei que já não se usa, é moderno viver junto, não há necessidade desse compromisso tão grande, mas depois também me questionei, porquê que eu tenho essa aversão ao casamento? Tudo depende, não é? O casamento pode ser um ato que é um cadeado ou pode ser um compromisso que vem de um lugar de maturidade, queremos crescer juntos, sabendo que não há garantias de nada, sabendo que não sabemos qual vai ser o nosso futuro, não há votos, digamos assim, no sentido em que são cadeados ou verdades absolutas, não há correias que nos prendem, mas há esse compromisso de querermos viver juntos e de querermos amadurecer juntos. E sim, e então fez-me todo o sentido eu aceitar essa proposta da vida e olhando para trás eu sei que foi muito importante este casamento civil no nosso caso, na nossa vida, eu e o Christophe, em que depois, mais tarde, completamos o nosso casamento com uma celebração espiritual, que também era fundamental, e esse foi aqui já na quinta,
no ano 2022, portanto há 2 anos, com a nossa querida amiga Marta, que celebrou espiritualmente este casamento, não é? No fundo é um selar de 2 corações, não com cadeado, mas sim nesse compromisso de podermos fazer este caminho a 2 e estarmos um para o outro mesmo nos momentos mais difíceis. Aliás, em 2022, quando fizemos essa cerimónia mais espiritual, estávamos a atravessar os 2 uma crise muito grande no nosso casamento e eu sabia que tínhamos que avançar para mais essa cerimónia espiritual, em que os 2 iríamos assumir mais esse compromisso e juntos, de mãos dadas, atravessar essa tormenta para podermos renascer em casal, renascer novas pessoas, eu uma nova mulher e ele um novo homem. E sim, já renascemos muitas vezes, já passámos por vários desafios, nada fáceis, que nos só fez amadurecer mais e mais. Claro que poderia ter tido o efeito contrário e termos destruído o nosso casamento e termos afastado, mas felizmente ambos tivemos essa vontade de continuar, mesmo no meio das dificuldades, e foi o melhor que nós fizemos, porque realmente estamos cada vez melhor, é aquilo que eu sinto, é como o vinho do Porto. Apesar de ter sido muito importante o casamento para me oficializar como residente na Suíça, é muito curioso, porque no ano passado decidi sair da Suíça e passar a minha residência para Portugal novamente. E achar que afinal não tenho necessidade de ter residência suíça, até porque agora passo bastante tempo aqui em Portugal. Então entendo este humor da vida, não é? Dá vontade de rir, como a vida brinca connosco, quando que inicialmente o casamento simbolizava algo extremamente oficial, era apenas civil e tinha um caráter apenas burocrático. E de repente tornou-se afinal não preciso estar a viver na Suíça ou ter essa residência na Suíça, mas o casamento sim veio dar um novo significado à nossa relação e confesso que para mim foi muito importante para dar este novo compromisso, um compromisso mais profundo. Gostaria de partilhar contigo aqui um texto que eu partilhei no dia 27 no Instagram. É um pequenino texto e a partir desse texto gostaria de explorar algumas questões sobre o que é viver em casal, o que é isto da dança do masculino e do feminino. E claro que é um tema extremamente vasto, mas pelo menos iniciar com alguns passos. Então passo a citar. Eu e o meu amado Christophe estamos de parabéns. Não foi uma vida, ainda estamos no início, mas já parece uma longa vida. Casámos há 4 anos, vivemos juntos há 8. Até nos encontrarmos, ambos já vivemos muitas histórias e muitos dramas em relação de casal. Mas também, já na nossa própria relação, vivemos muitos dramas. É difícil não levar para o relacionamento os medos, inseguranças, feridas e bloqueios que já antes vivemos. Até porque enquanto não trabalharmos profundamente, essas questões continuarão vivas dentro de nós. A vida conspirou e decidimos assumir o compromisso de trabalhar juntos, sendo espelhos um do outro, procurando não encontrar o oposto, mas antes a complementariedade. Ambos trouxemos e trazemos do passado muitos assuntos por resolver,
mas também reconhecemos o potencial de, com a ajuda um do outro, fazermos esse trabalho juntos. Não é fácil. Já caímos algumas vezes e já vivemos crises bem difíceis. Mas o compromisso era caminharmos de mãos dadas, mesmo nas águas mais lamacentas. Após 8 anos podemos afirmar que quanto mais juntos, melhor. A fase da paixão cega passou rapidamente, felizmente. Mas o amor, respeito, cumplicidade e o fogo magnetizante cresce de forma sustentável e estável. Há muitos aspectos que contribuíram para este crescimento e evolução a dois, que ambos já somos mestres em tão poucos anos. Requer abertura, vulnerabilidade, vontade, coragem para morrermos e renascermos vezes sem contas. Parabéns a nós os dois, Ana e Christoph. Ok, tem aqui vários aspectos que eu gostaria de explorar e neste podcast possivelmente apenas alguns dos aspectos, mas já inclui este pequeno texto alguns aspectos importantes sobre a vida em casal e, aliás, alguns aspectos aplicam-se a qualquer relacionamento. E uma delas, logo a primeira que sobressai para mim, é que todas as inseguranças, medos, levamos para a relação. Ou seja, o que ainda não harmonizamos ou curamos do passado, vamos levar para a relação do presente. Enquanto não reconhecermos as nossas feridas, enquanto não formos honestas para reconhecer as nossas feridas, iremos sempre culpabilizar o parceiro por não nos dar a medicina que necessitamos para as curar. Isto é muito forte e isto é algo que eu vejo a repetir-se em muitas relações, e incluindo na minha própria relação. Então é muito importante ter esta consciência que ambos trazemos para a relação muitas questões por resolver, que ambos temos grandes feridas, que ambos temos bloqueios, que necessitamos tomar consciência. E isso é um trabalho a dois, sim, mas também é um trabalho individual na própria relação a dois. E isso é importante ter consciência. O facto de eu dizer que trabalhamos juntos, a dois, não quer dizer que estejamos sempre a fazer terapia um ao outro, ou que vamos a terapias, nada disso. É sim estarmos conscientes que o outro é um espelho de mim e que a cada momento tenho a oportunidade de olhar para mim e de poder reconhecer o que eu não consigo reconhecer sozinha e preciso desse espelho que está ali à minha frente a refletir o que eu não quero ver, não é? Ninguém quer ver. Nós não queremos ver as nossas fraquezas, nós não queremos ver aquilo que nos incomoda. Então é essa oportunidade, em vez de eu querer ser a terapeuta e ele ser o meu terapeuta, não é nada disso, mas sim essa responsabilidade em eu assumir a minha parte e ele assumir a parte dele. Então isto do espelho é muito importante, e o facto de sermos espelhos um do outro não quer dizer que agora eu vou me culpar daquilo que vejo e me incomoda. Não, mais uma vez, a reconhecer o quanto a culpabilização só atrapalha este processo, só impede de harmonizarmos as nossas feridas. Então nem culpar o outro, nem me culpar a mim. Somos um espelho um do outro para nos permitirmos encontrar novas partes no outro e levar-nos a encontrar novas partes de nós mesmas. E é por isso que somos espelhos um do outro.
E a parte da complementariedade é muito importante porque, de facto, há um masculino, há um feminino que o masculino que está ali à minha frente está a espelhar o masculino dentro de mim. Eu sou masculino e feminino. Eu sou essa aula completa que inclui feminino e masculino, assim como ele é uma mandala completa com seu feminino e masculino. Então, o sentido complementar ou complementariedade não é que eu sou 50% e ele é 50% e assim complementamos-nos para fazer os 100. Não, não é isso. É, sim, nesta nova visão de que eu sou 100%, que inclui feminino e masculino, ele é 100%, que inclui feminino e masculino. Eu represento o feminino, sim, ele representa o masculino, mas o mais importante é que somos seres completos. Eu sou uma mandala 100% completa, ele é uma mandala 100% completa. Possivelmente haverá momentos que eu estarei a representar mais o feminino e ele mais o masculino, ou vice-versa, e por isso acontece a polaridade, que é extremamente magnetizante, mas ainda assim, cada um representa um ser completo. Agora, quando eu acredito que sou 50% e ele acredita que é 50%, então aí entra a codependência. Aí não estamos a assumir o nosso 100% de responsabilidade. E é aí que entram as dinâmicas de poder e é aí que começam a vir todas as cobranças, exigências, depois vêm os ciúmes e todas essas dinâmicas e emoções que são tão típicas num relacionamento a dois. Então, complementariedade é algo que devemos procurar numa relação a dois, sabendo que vamos muitas vezes relacionar-nos a partir do oposto. Mas não é o oposto que nós procuramos, mas sim essa complementariedade. E uma complementariedade que vem desse lugar, como eu já expliquei, 100%. Então, dançar a polaridade masculino, feminino, estes dois grandes princípios universais em harmonia, é algo extremamente complexo e realmente requer uma prática diária. Porque essa dança não só se faz fora, mas também dentro. E sempre que eu culpo o homem que está à minha frente, eu estou a culpar o masculino dentro de mim. E isto é algo que começou a mudar muito a minha relação, quando eu realmente tive consciência disso. E quantas vezes eu culpava o Christophe sem ter consciência que estava a culpar. Mas quando comecei a explorar mais e a questionar mais as minhas reações, eu comecei-me a perceber que muitas reações vinham de um ato de defesa. E quando eu estou a defender-me, é porque eu não estou segura em mim. Quando eu estou a defender-me, é porque eu quero encontrar culpados, não é? Eu quero encontrar alguém que seja responsável por algo que eu estou a sentir e que eu não quero sentir. É importante tomarmos de uma vez por todas que dentro de cada relação haverá sempre uma ferida central, que possivelmente ambos venham trabalhar juntos ao longo de toda a vida. Toda a vida. E a ideia não é mudarmos para encaixarmos no outro. Não é eu mudar-me para encaixar no meu Christophe. Nem querer mudar o outro para se encaixar na minha caixa. Mas é mais reconhecer e trabalhar nessa complementariedade muito ao nível da energia, das necessidades, dos valores e dos projetos de vida. Isto é muito importante, são pilares fundamentais. Há uma diferença muito grande entre aceitar o outro
como ele é, como ser humano, e por outro lado, ir desafiando a trazer o seu coração até mim, a desafiá-lo a ele conectar-se comigo, ou antes a magnetizar o coração dele, não é? E eu magnetizá-lo. E isto é um trabalho energético e não tem nem nada a ver com quem tem razão, quem é o dono da verdade e quantas vezes nas discussões, em casal, vem muito essa ideia de eu tenho razão, não é? E ficamos nessa verdade absoluta quando é procurarmos ir mais além dessas verdades e procurarmos perceber de onde vem, de que lugar vêm essas nossas reações, de que lugar vem a minha necessidade de ser apreciada e validada e ir trabalhar isso. Então, mais importante do que culpar ou mesmo de ser a herói, que é algo também que é muito importante frisar, porque quando culpamos o nosso homem, o nosso marido, estamos a ser a vilã. Isto é importante reconhecer. Mas, por outro lado, agora também com a consciência feminina e aprendemos bastante polaridade, então também passamos a ser as heróis do nosso marido, passamos a ser as salvadoras, a mãe, a coaching, a terapeuta, a psicoterapeuta. E então o homem não sente, o homem não tem emoções, o homem está partido, o homem tem uma ferida e eu vou curar o homem e eu vou ajudá-lo. E esse também foi outro lugar do vértice do triângulo do drama que me apercebi que caía com muita frequência. Sim, não é pedir que ele mude. Cada um de nós tem algo para trabalhar sempre. Mas é antes proporcionar mudanças energéticas ou comportamentais, porque eu mesma proporciono a mim própria essas mudanças energéticas ou comportamentais. E assim vamos nos chamando um ao outro a avançarmos, vamos chamando com amorosidade e neste processo, neste convite, é muito importante estarmos preparadas para nos despirmos completamente. Então não há crescimento dentro de uma relação sem vulnerabilidade. Isto é fundamental, é um daqueles ingredientes básicos, vitais, para podermos amadurecer dentro da relação e termos uma relação, não interessa se é duradoura, interessa é que a relação é íntima, é sustentável, ainda vive o fogo magnetizante, a sexualidade está bem viva. Não é isto, é que são sinais de uma boa relação. Não interessa eu estar 40 anos junto com alguém, mas já não haver uma intimidade, já não haver uma sexualidade, já não haver essa complicidade, esse respeito. Isto é importante termos consciência. Então, é sim estarmos ambos dispostos, por vezes nem estamos preparados, mas sim dispostos à força de vontade para estarmos completamente nus. E aqui não é nus apenas fisicamente, isso é mais fácil do que ficarmos nus a um nível mais energético, emocional e psíquico. Abrirmos o coração e olharmos-nos olhos nos olhos em profundidade. É quando ambos desejam avançar juntos. E isso não significa que se tenham que julgar ou tenham que se criticar, mas é mais sobre autenticidade e vulnerabilidade. Muitas vezes isto é uma questão também muito importante.
em nome do amor, para manter a paz, evitam-se conversas desconfortáveis, evitam-se o chamado conflito. E atenção que conflito, pelo menos a forma como eu uso esta palavra, o meu conceito de conflito não é guerra, mas sim uma oportunidade de nos abrirmos, por vezes debatermos e vermos diferentes visões, não no sentido de quem é o dono da verdade, mas conhecermos, porque temos o direito de ter valores diferentes, ainda que, obviamente, deverá haver aspectos em comum que deverão ser semelhantes, ok? Isso é importante numa relação, mas não somos iguais. E sem dúvida que a relação em casal é essa celebração da diferença, é a celebração de que somos diferentes e podemos enriquecer o mundo, o universo um do outro com as nossas diferenças. E de alguma maneira há pontos em comum e esses pontos em comum mantêm-nos de mãos dadas. Então é sair dessa crítica, desse julgamento, temos que sair então desse vértice do triângulo de sermos as vilãs e de estarmos preparadas e preparados para conversas, por vezes duras, extremamente vulneráveis, mas ao serviço do amor. Não é a paz o objetivo da relação, é o amor. E pelo amor, realmente em nome do amor, mas em nome do amor de uma forma real e não ilusória, somos obrigados a essas conversas nuas e cruas, em que nos vão fazer emergir os nossos medos mais profundos, aqueles que nós não queremos ver. O medo de sermos rejeitadas, o medo de não ser apreciada, o medo de ser abandonada, o medo de pôr tudo a perder, o medo de ficar sozinha. E é aí, nessas conversas em que avançamos e atravessamos esses medos, uau, que podemos crescer juntos, porque eu não sou a única que tenho medos, ele também tem medos. Podemos crescer tanto, mas tanto, e o nosso amor sustém. É esse espaço alquímico que sustém. É importante sempre recordar que nesta relação a dois, de casal, a nossa capacidade de amar o outro está sempre relacionada com a nossa capacidade de nos auto-amarmos. E amar é aceitação. Então eu só posso me auto-amar quando me auto-aceito. E aceitar-me é aceitar todo o espectro do meu ser. Tudo. Mesmo os meus medos, as minhas fraquezas, as minhas vulnerabilidades. Aceitar-me na íntegra e na totalidade. E quando eu realmente tenho essa coragem de me aceitar na minha totalidade, essa mandala a 100%, só assim eu serei capaz de também assumir a responsabilidade por mim e poder aceitar o outro na sua totalidade, na sua mandala a 100% e poder confiar que o outro também assume os seus 100% de responsabilidade. Também qualquer tipo de comunicação, isto seja em casal ou não, faz segundo o nível de autoconsciência. E por isso o trabalho de autoconsciência, desenvolvimento pessoal, está intrínseco numa vida a dois. Agora perguntam-me, questionam-me, mas se o meu marido não quer, ele não quer saber de espiritualidade, ele não quer saber dessas coisas, mesmo assim é possível.
ok? Mesmo assim. Agora, claro, atenção. Eu não estou a falar de uma relação em que não há sintonia, não há uma complementariedade, não combinam bem. Isso é outra história, não é? Mas agora, quando há complementariedade, a mulher sente profundamente que aquele homem é o homem para si, pelo menos naquela fase da vida. Claro que há todas as condições, não para mudar o homem, não é isso, mas para a mulher fazer o seu trabalho, não é? E ao fazer o seu trabalho, eu acredito profundamente e acredito mais e mais por experiência que ao fazermos o nosso trabalho, estamos a criar condições que o outro também possa fazer o seu. E isto é energético. Não é porque eu vou apontar o dedo, não é porque eu vou lhe dizer o que é que ele tem que trabalhar, não é porque eu vou fazer com que ele reconheça quais são as suas debilidades e fraquezas. Não, isso é o processo dele, é o caminho dele, que ele terá que fazer à sua maneira e cada um faz à sua maneira. E cada vez mais chega à conclusão que a forma de o homem trabalhar ao nível espiritual, ao nível da autoconsciência, pode ser completamente diferente da mulher e não significa que não faça na mesma o trabalho como a mulher, ok? Além de que também cada vez mais reconheço o potencial da mulher que ao fazer o seu trabalho realmente cria mais e mais condições em que cria um espaço de sustentação para que o homem também ele possa relaxar e mais confiar no seu masculino interno. Mas enquanto eu não confiar que ele tem condições para isso, que ele é apto para isso, que ele é competente para isso, ele também não vai fazer. Porque no fundo estou a projetar nele as minhas inseguranças, a minha falta de confiança. Então, tudo passa, e isto já o reconheci há muitos anos, mas em vida e casal depois não é fácil, não é? Mas cada vez mais o sinto por experiência que é o meu trabalho. O meu trabalho não é que eu seja responsável pela nossa relação, mas eu sou responsável pela minha parte na relação. E essa parte, uau, já muda tanto as questões energéticas, mas tanto, porque uma relação só se faz a dois. Só se dança o tango a dois. E se eu mudo, a dança muda. Automaticamente. E não é porque eu vou forçar, porque são questões energéticas. Tudo deverá, ou pelo menos o lugar de onde deveríamos partir é da parte energética. Então esta autoconsciência que nos permite comunicar a partir de um lugar diferente passa por eu me conhecer. Quem é que eu sou? Qual é o meu propósito? Quais são os meus valores mais fundamentais e quais são os pilares da minha vida? Quais são as minhas fronteiras, os meus dons, as minhas fraquezas? Sem dúvida que passa também por eu perceber quando é que eu não estou ou quando estou no meu poder pessoal e onde estou no triângulo do drama em cada situação, em cada discussão, em cada conversa. Isto, sem dúvida, que em resumo, em síntese, é ser honesta. É sermos honestas ao ponto de me conhecer na íntegra. Porque só depois de eu me conhecer completamente é que eu posso saber quais são as minhas necessidades, quais são as minhas fronteiras a cada situação, quais são os meus valores mais fundamentais. Eu tenho que me conhecer. E depois, outro aspecto que também temos que recordar é que nós agimos sempre segundo o nível ou o grau do nosso trauma e da nossa ferida. E é algo que devemos já reconhecer e sermos todas honestas. Todas carregamos uma ferida. Todas. Assim como os homens também carregam uma ferida.
Então estamos em tempos que a vida em casal é algo extremamente desafiante, porque estaremos, se não há consciência, se não há força de vontade, se não há ferramentas, estaremos sempre a projetar-nos um do outro as nossas feridas, os nossos traumas, os nossos bloqueios, os nossos medos e as nossas inseguranças. Então não vale a pena culpar o outro pelo drama da minha vida. Nem o outro me culpar. Nem eu me culpar a mim própria. Porque estarei simplesmente com uma bola de neve a entrar num ciclo vicioso em que cresce e cresce e cresce. E algo que começou a mudar profundamente a minha relação com o Christophe foi realmente reconhecer com o coração que não há culpados, não há donos da verdade. E ambos carregamos essa grande ferida, a ferida coletiva desta era. A ferida que é minha, que é do meu Christophe e que é a tua e do teu namorado, companheiro ou marido. E nós mulheres carregamos muito essa culpa, que a culpa é do patriarcado. A culpa é do homem. É como se estivesse gravado como tatuagem no nosso coração. É a grande ferida do nosso coração. A culpa é do homem. A culpa é do patriarcado. Mesmo que não tenhamos consciência, é como se estivesse lá silenciosamente. E é muito interessante. Logo no início da minha relação com o Christophe, ele disse-me algo que nunca nenhum outro homem me disse antes. Ele foi o primeiro homem da minha vida que teve a coragem de dizer: estou farto dessas mulheres que se sentem vítimas dos homens. Na altura, até porque já estava muito no sagrado feminino, concordei, mas parcialmente. Não foi fácil. Até porque reconheço que ele também, não é? Ele próprio carrega a ferida, que a culpa é das mulheres que culpam os homens e se tornaram masculinas, ok? Mas ambos sempre concordamos que o movimento feminista não é saudável. Pelo menos não aquilo que nós víamos à nossa frente. No entanto, demorou bastante até eu realmente sentir profundamente com o coração. Que realmente... Porque uma coisa é entender intelectualmente e outra é trazer à vida e sentir profundamente com o coração, não é? Isto todos nós sabemos. Então não basta intelectualmente haver esse entendimento. É um longo caminho até realmente termos força de vontade para ver a ferida e começar a ter essa coragem de fazer diferente. E este fazer diferente passa muito por, primeiro, não somos vítimas. Sair da vítima, do papel de vítima. E custa, porque por mais que não seja bonito ser a vítima, nós gostamos de ser a vítima. Nós caímos nesse vértice, nós caímos nesse papel. Porque somos, no fundo, vítimas de todo o patriarcado. Ok, somos vítimas do patriarcado, somos vítimas dos homens, foram eles que nos abusaram, foram eles que nos reprimiram, foram eles que nos calaram a voz. Ok, ter coragem de sair da vítima. Depois, ok, mas não basta sair da vítima, porque eu também sou a vilã. Não é? Porque os homens é que são culpados, eu sou a vilã. Alguém tem que ser culpado. Alguém tem que ser culpado. Eu não quero ser mais a vítima, mas eu sou a vilã. Porque alguém tem que ser culpado. Essa é a vítima, não é? Que culpa. Alguém tem que ser responsável pelo meu sofrimento, pela minha repressão. Alguém tem que ser responsável por eu estar neste drama da minha vida e pelos meus problemas. Sou a vilã. Então, ter a coragem de sair da vilã. E aqui também é importante voltar a referir o quanto é difícil sairmos do papel das heróis, das salvadoras. Em especial quando temos muita compaixão, o homem também tem uma ferida, estamos no sagrado feminino, consciência feminina,
Ok, eu quero ajudá-lo. Ok, meu querido Christophe, então vamos ver esta situação e vamos sentir o que é que tu sentes. Será que foi a relação com o teu pai? Será que é a tua relação com a tua mãe? E eu aqui estou a ser, e muitas vezes de forma inconsciente, a mãe, a terapeuta, a coaching. Não é meu papel como mulher, como esposa, ser terapeuta. E eu não sou a herói dele. Então, para sair dessas dinâmicas de poder que me levam a codependências, eu tenho que assumir a minha parte. E em cada situação, em vez de tentar ver o culpado e em vez de tentar salvá-lo, é olhar para mim e reconhecer o que é que nesta situação eu tenho que ver de mim própria. E o que é que eu posso fazer diferente. E ponto final. Uau! E agora digo desde o coração, realmente o homem não é o culpado, como eu também não sou a culpada, o patriarcado não é o culpado. Isto não significa, atenção, que não há dinâmicas terríveis, que realmente nós também sofremos as consequências deste sistema. Atenção, uma coisa é eu ter uma vida mais limitada, mais condicionada por determinado sistema, por determinadas condições, e outra coisa é eu, ok, é isto, de alguma maneira cheguei a este ponto, e agora o que é que eu posso fazer para sair deste estado de vítima? Vítima das circunstâncias, vítima dos problemas, vítima do stress, vítima do sistema. Como é que eu posso sair deste estado de consciência? Atenção, estado de consciência. Muitas vezes não vamos ter possibilidade de mudar nada no exterior. Passa por mudar o interior, o estado energético, que depois muda o estado emocional e psicológico. E isto realmente é difícil, mas é possível. E requer, antes de mais, a honestidade e essa força de vontade. São 2 ingredientes fundamentais. Então, da mesma forma que ninguém é culpado de nada, o homem também não é herói. Como eu também não sou herói. O homem não é o salvador, como eu também não sou a salvadora. E só assim é que não há vítimas. Sempre que me culpo, é porque estou a defender-me de algo. Estou na defensiva, ativo um mecanismo de defesa em mim, e esse mecanismo de defesa é ativado porque há uma ferida que se abre. E se estou na defensiva, é porque estou insegura e ocupo um lugar de medo. Sim, nesse nível de insegurança tão grande, procuro um salvador. É realmente um mecanismo automático de sobrevivência. Procuro um masculino que me defenda e que me proteja, que tenha capacidade de se conectar comigo e que eu possa relaxar. Um contentor seguro, onde eu possa confiar. Mas enquanto procurar fora, só crio mais codependências e mais dinâmicas de poder. E é pura ilusão. Uma bola de neve que me leva a mais inseguranças e mais medos. Vivo a partir da ferida e do eu fragmentado. E sinto-me insuficiente, não completa. Que por sua vez traz-me menos confiança, menos sentido de merecimento e de valor pessoal. E esta ferida todas carregamos em vários graus. Numas estará mais visível, noutras ainda adormecida. É o sonho que o Pai seja o nosso herói. Que o Deus Pai, lá no céu, nos proteja. E que tudo corra bem. E que todos os riscos desapareçam.
que o mestre, aquele homem que está ali à minha frente e que eu chamo mestre, seja o Deus na terra. Ou então que o marido seja o nosso Salvador. Ou mesmo o nosso cão, que nos guarde lealmente. E lá no íntimo, tudo isto é o nosso sonho-ilusão. É pura ilusão. Não nos sentimos seguras ao lado de um homem. E por isso, num piscar de olhos, ele vira o vilão. E nós somos as vítimas. Mas como estamos também conscientes que não é bom ser vítima, depois passamos a ser as salvadoras, as terapeutas e as mães dos homens. E é um ciclo vicioso, uma bola de neve que leva a mais e mais insatisfação e insegurança. E de facto, não nos sentiremos nunca verdadeiramente seguras ao lado do homem. E não é porque ele também vive desde a ferida, mas fundamentalmente porque o masculino dentro de mim ainda está em ferida. E isso é importante reconhecer. Eu nunca me sentirei em segurança porque eu não estou segura desde dentro. E isto que estou a falar para a mulher também acontece com o homem. E é quando a complementariedade passa a significar oposto. E entramos nas dinâmicas de poder, a dualidade intensifica-se, o drama instala-se e a separação e desconexão é cada vez maior. A grande ferida foi a fragmentação do eu. Ao longo da história, nos últimos milénios, a ferida aprofundou-se exponencialmente. A ferida da separação. E tem muito a ver com algo que eu partilho muito, que é, ao longo da história, deixaram de existir os ícones e passaram a existir os ídolos. E eu menciono muitas vezes que há registros no Neolítico de sociedades que por 2 milénios não tiveram guerras. Isto é um fenómeno incrível. E algo que conseguiram reconhecer é que nessas sociedades havia 4 pilares fundamentais para essas sociedades serem empoderadas. Que é o sentido de comunidade, de responsabilidade pessoal, consciência, incluindo, obviamente, autoconsciência, e essa questão que eu já mencionei, que para mim é vital, ícones e não ídolos. Ou seja, continuavam a haver representações, forças cósmico-telúricas, símbolos do divino, o Pai Sol, as estrelas, os céus, a terra, o Pai Céu, a Mãe Terra. Mas não havia ídolos. Quando passamos a ver o exterior como ídolo, passa a ser o herói. E entregamos o nosso poder, ou seja, deixamos de estar no nosso poder pessoal. E não interessa se é Deus Pai, e atenção que não estou aqui a dizer que não exista, é a forma como vemos essas representações cósmico-telúricas, universais. Pode ser o marido, pode ser o mestre, pode ser o cão, não interessa. A partir do momento em que eu vejo como ídolo, como herói, eu deixo de estar no meu poder pessoal. Isso não significa que eu não continuo a reconhecer como uma representação de algo divino. E quando realmente
nós mulheres tivermos capacidade de reconhecer e tivermos em paz com esse Deus Pai, com essa grande representação do princípio masculino, esse princípio universal, de uma forma em que não é ídolo, mas sim uma enorme representação que honro, respeito, que tenho devoção, amor, em que tenho capacidade de me render pela sua magnitude. Então aí, nessa nova relação, eu poderei começar também a ser capaz de me render ao masculino que está ali à minha frente na forma de homem, em que eu posso confiar nele, em que eu posso me sentir segura. E isso, render, não significa submissão. Porque submissão é deixar-nos estar no nosso poder pessoal e no nosso alinhamento. E isso poderá ser tema de outro podcast. Este tema é realmente um vasto oceano. Aqui partilhei uma gota. E se continuar com este projeto, certamente será tema de mais episódios. Como também é o grande tema da próxima jornada de alquimia interna, que é o poder interno e soberania feminina. Porque a melhor forma de nós sabermos se estamos ou não no nosso poder pessoal e se estamos a agir segundo esse lugar de soberania e alinhamento é nas nossas relações. Qualquer tipo de relação. Mas obviamente que as relações mais íntimas e de casal são aquelas onde poderemos ver espelhos mais regulares, mais fortes, mais intensos, mais profundos, mais desafiantes. E se tens interesse nesta jornada e aprofundar este tema, mesmo o triângulo do drama, os 3 vértices, a vilã, a herói, a vítima, estratégias não só para reconhecer quando estamos na dinâmica, mas também que outras estratégias e ferramentas teremos para sair dessa dinâmica e muito, muito, muito mais, obviamente, incluindo mesmo práticas alquímicas do fogo sagrado interno. Então aproveita o valor promocional até o dia 12 de agosto. É realmente um tema muito complexo porque a ferida está muito aberta e dói silenciosamente. Mas recordo e continuo a reforçar que o primeiro passo é a honestidade. Reconhecermos que todas carregamos essa ferida. Não há culpados. Também não basta só desejar fazer diferente. Temos de ter muita força de vontade e motivação para no dia a dia fazer a diferença e ser a diferença. E o conhecimento aliado às técnicas alquímicas e a todas as ferramentas de apoio ajudam e, mais que tudo, aceleram o processo. Mas sem o primeiro passo, tudo é apenas teoria. Honestidade, honestidade, honestidade. O meu mantra. Grata por me ouvires. Se gostarias de comentar, por favor, envia um e-mail para ana@anataboada.com ou comenta diretamente no artigo do blog do meu website. Os teus comentários são importantes e trazem vida ao meu trabalho. Poderão ser temas ou mesmo fazerem parte, respeitando sempre o anonimato, de podcasts futuros. Com gratidão e amor. Até breve.